Boa noite a todos. É uma alegria novamente estar aqui nesse salão para que a gente possa compartilhar conhecimentos, sentimentos, vibrações e que cada um de nós possa sair deste salão melhor do que entrou. O conhecimento é uma coisa muito interessante, porque o conhecimento nos transforma. Quando a gente conhece alguma coisa e compreende aquilo, e aquele conhecimento começa a fazer parte da gente, nos transformamos, melhoramos, crescemos, nos tornamos diferentes. A grande importância destas palestras, desses estudos, desse bate-papo de perguntas e respostas, é que sem que a gente perceba, cada um desses conhecimentos vão fazendo parte daquilo que somos, vão nos transformando sem que nós percebamos. E vamos paulatinamente, de forma tranquila, sem martírios, nos melhorando, tornando seres humanos melhores. Então, é na alegria dessa transformação, é na alegria dessa oportunidade que a gente está aqui hoje, na condição de aprendiz também, porque quando preparamos um estudo como esse, somos aquele que mais aprende, aquele que tem mais oportunidade de crescer com essa aprendizagem. Especialmente na noite de hoje, fomos incumbidos de preparar um estudo sobre as tribulações. Não sei se todos conhecem o livro Vinha de Luz, é daquela coleção Fonte Viva, onde Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier, comenta pequenas passagens do Evangelho, das epístolas, e faz um comentário aprofundando sobre aquele estudo, sobre aquela pequena passagem que Jesus, ou os evangelistas, ou o apóstolo Paulo, escreveram, e ele então vai comentar, explanar sobre a lição. Hoje, não fui eu, hein? Você arruma aí para nós, Carlos, no primeiro, isso aqui não está funcionando, você vai passar para mim. Então, Ctrl F5, aliás, ele começa do começo. Tá, deve ser algum mau contato aqui. Então, é a lição 142 do livro Vinha de Luz, onde vai ser comentado uma passagem de Paulo, apóstolo dos gentios, aquele que encontrou Jesus nas portas da cidade de Damasco, que foi cegado por Jesus. Um comentário dele curtinho, que fala assim, pode passar para o próximo, por favor. Também nos gloriamos nas tribulações. Está na Epístola aos Romanos, capítulo 5, versículo 3. Então, Emmanuel vai estudar esta fala. Por que Paulo vai afirmar que ele também se sentia na glória nas tribulações? Vai aprofundar esse estudo. E basicamente o nosso estudo da noite eu vou propor 5 questões para vocês, tá? Vamos lá? Pode passar para o próximo. Vai funcionar agora? Olha lá, hein? Passou. A primeira
questão é o que é tribulações? Todo mundo deve saber o que é tribulações. Eu peguei no dicionário. Substantivo, evento ou situação aborrecida, desagradável, aflição, tormento, adversidade. Então, eu vou propor para vocês a primeira questão. Existe alguém encarnado na Terra que não teve tribulações? Alguém aqui na vida não passou por alguma tribulação? Ou seja, não passou por uma situação aborrecida, desagradável, uma aflição, um tormento, uma adversidade? Tem alguém aqui? Levanta a mão, que nunca passou. Todos nós passamos por tribulações, de pequenininhas a enormes. Tem até uma lenda que minha mãe me contava, então não sei a origem disso, uma lenda oriental, que teve uma mulher que perdeu um filho e estava inconsolada, não conseguia consolo por aquele filho que havia perdido, e procurou um sábio para poder ajudá-la. Aí o sábio mandou ela o seguinte: olha, você vai percorrer todas as casas pedindo uma erva, e nós vamos fazer um chá, e esse chá vai te curar. Essa erva era muito comum, tinha em todas as casas lá. Aí ela ficou muito feliz, só que aí ele pediu o seguinte: olha, mas na casa que você pedir essa erva para a gente fazer o chá, ninguém na casa pode ter perdido uma pessoa amada. Nem um funcionário, nem um servo, nem um tio, nem um irmão daquela família da casa que você procurar, não pode ter perdido ninguém amado. E diz que a mulher procurou durante 1 ano, de casa em casa. E cada casa tinha, ela perguntava: vocês têm a erva? Tem. Ah, e tal, mas ninguém aqui perdeu ninguém não, né? Ninguém amado e tal. E começavam a contar de quem que havia perdido, do amado ser que havia perdido. Depois de 1 ano, ela voltou nesse sábio e falou assim: finalmente eu aprendi a lição. Eu compreendi o que o Senhor quis me dizer. Da morte ser comum a todos, de fazer parte da vida. E eu vi tanto sofrimento de pessoas que estavam sofrendo muito mais do que eu acabei esquecendo o meu próprio sentimento, né? A minha própria falta de consolo, consolando as pessoas. Eu acabei esquecendo o meu sofrimento, consolando o sofrimento dos outros. Então, gente, essas tribulações fazem parte da vida de todo mundo. Mas vamos lá. A segunda questão que eu queria propor é uma questão mais complexa, é uma questão mais profunda. Qual é o sentido da vida? Ou, para nós espíritas, que sabemos que esta é uma vida entre várias que tivemos, qual é o sentido da nossa reencarnação? O que nós estamos fazendo aqui? Para que a gente nasce e vai sofrer todas essas tribulações? Respondendo essa pergunta, vai ficar mais claro para nós. Por que nos glorificamos também nas tribulações? Então, a primeira resposta é o seguinte: não é punição ou pagamento. Porque existe aqueles que acreditam que a gente está aqui na Terra para pagar, para ser punido. Então, todas essas tribulações e todas essas dores e todos esses sofrimentos, a gente está pagando. A impressão é que a gente ficou devendo a alguém e agora a gente tem que pagar com sofrimento.
Será que Deus quer isso para nós? Será que Deus cobra de nós sofrimento? Imagine vocês, pais e mães aqui presentes agora. Se o filho pede alguma coisa e vocês dão, depois vocês vão querer receber isso na forma de sofrimento dos seus filhos? Deus não quer o nosso sofrimento. Ele não quer que a gente sofra. Mas como assim? Se está cheio de sofrimento no mundo? Mas como assim, se o Espiritismo fala de lei de ação e reação? Então você está contradizendo tudo que eu sei até agora de Espiritismo? Não. Estou contradizendo nada. Mas o objetivo da vida não é pagar. E muito menos pagar com sofrimento. O objetivo da vida é outro. Então a gente não tem que achar bom por estar sofrendo porque eu estou pagando alguma coisa. Nada disso. Isso nunca foi Espiritismo. Espiritismo nunca fez apologia ao sofrimento. Nós vamos entender melhor o que o Espiritismo fala nesse estudo. Mas de início, não estamos na vida para pagar. Deus não exige pagamento nosso e muito menos pagamento na forma de sofrimento. É outra coisa. Então, essa noção de estamos aqui para pagar e que sofrimento é pagamento, é uma redução, um reducionismo muito grande da lei de ação e reação, que não funciona assim. É uma deturpação dessa lei. Mas também a vida não é para curtição, não é para exceder em todos os prazeres. Nós não estamos aqui para piquenique, para diversão, para lazer. Pode até fazer parte da vida. Nenhum dos prazeres estão à toa aqui. Cada prazer tem um sentido para ele. O prazer sexual, o prazer da alimentação. E mesmo os prazeres espirituais, como ouvir uma boa música, como ter sensibilidade para as artes, para a percepção da beleza, tudo isso faz parte da vida. Mas ninguém nasceu aqui para ficar vivendo o prazer. O prazer em si só não é o objetivo da vida. Tanto é que aquele que põe como objetivo apenas usufruir prazer, começa a se sentir insatisfeito, começa a se sentir vazio, começa a perceber que falta alguma coisa, porque o prazer em si só não preenche, não plenifica, não é o sentido do que a gente está fazendo aqui. E, infelizmente, muitos se perdem nessa busca alucinada pelo prazer, caindo inclusive no prazer químico, que é o prazer que vem das drogas. E aí se vicia e entra num círculo vicioso que o leva cada vez num buraco mais profundo. Então, não estamos aqui para somente o prazer. E, finalmente, não é para desenvolver a nossa ganância, o nosso orgulho, a nossa vaidade, exercer poder. Não é para isso que a gente reencarna. E muitos reencarnados caem nessa armadilha. Ficam ali desenvolvendo a ganância, acumulando posses e mais posses, bens e mais bem, patrimônios e mais patrimônio, utilizando todo o tempo na aquisição de mais patrimônio, sem perceber que o objetivo da vida não é enriquecer, acumular patrimônios, ser ganancioso, aumentar a ganância, nem tampouco o orgulho, a vaidade. Não é para isso que a gente está aqui. E a lei de Deus vai mostrar isso para nós. Porque muitas das tribulações é quando a pessoa se enche de vaidade
e acha que a juventude é eterna. E o tempo, né, Li? O tempo acaba com todo mundo, né? A barriga cresce, o cabelo cai, embranquece. E mostra para a gente que a gente não está na vida por causa da vaidade. E o poder também. Ninguém permanece no poder para sempre. E tem pessoas que vivem nessa busca alucinada do poder. Então, isso aqui, quem vive para isso aqui, só isso aqui vai ser motivos de muitas tribulações. Porque a lei de Deus mostra para a gente a todo momento que a gente não veio para essas coisas. Então, para que, Jomar? Para que a gente veio na vida? Para que a gente reencarna? Para quê? Para aperfeiçoar, para evoluir. É para a nossa evolução espiritual. Então, nós reencarnamos para evoluir. Este é o objetivo da vida nossa. Então, cada um aí vai ter o seu objetivo específico, mas dentro dessa lei universal da evolução. Cada um tem que evoluir em seu aspecto. Cada um tem que descobrir em que ele veio evoluir aqui. O que ele veio crescer aqui. Cada um tem que achar a sua resposta. Mas aí vem a terceira pergunta da noite de hoje. Eu falei que ia trabalhar 5 perguntas com vocês. A pergunta é: a Terra já é um planeta evoluído, um planeta de felicidade? O que vocês acham? É? Não. Basta olhar na nossa janela. Como é que um planeta de felicidade ainda pode ter guerras como o planeta Terra tem? Como é que um planeta de felicidade ainda vai poder ter fome? Tantas doenças que ainda não achamos a solução. Tantas pessoas egoístas que não pensam nos outros. Tantas pessoas que só pensam em si mesmo e até enganam, roubam, pisam no outro pensando em si apenas. Então, nós não somos ainda um planeta evoluído porque os seres que habitam o planeta Terra ainda não são evoluídos. Allan Kardec vai fazer um estudo da evolução dos planetas e ele fala que a gente começa lá no primitivo. Aí depois evolui um pouquinho, passa por um estágio de provas e expiações. Evolui mais um pouquinho, passa por um estágio de regeneração. E finalmente para um planeta de felicidade. Sabe aonde que a gente está? Isso vocês sabem, né? O estágio do planeta Terra é de provas e expiações, aonde o mal ainda predomina. Nós estamos sendo provados para ver se ainda a gente está bom, está querendo ser melhor do que pior. Estamos sendo provados e muitas ainda estão espiando. A gente vai ver o que é isso. Então, a gente está ainda nesta necessidade ainda de tribulações, de sofrimentos, para nos ajudar na nossa própria evolução. Então, o planeta Terra ainda é de provas e expiações. E a regeneração, e a transição planetária? Sim, os espíritos já nos afirmaram que estamos na transição planetária. Mas a transição de um planeta não é igual uma vida humana de 100 anos. Uma transição de um planeta são milhares de anos. Jesus começou a transição planetária com o ensino da lei do amor. Mas a gente já consegue praticar a lei de amor? Temos 2000 anos tentando e vamos ficar mais 1000 ainda tentando. Para fazer essa transição que a gente precisa, para chegar no mundo de regeneração, onde o bem já predomina. E aí já vai ser melhor do que o planeta hoje. Mas, infelizmente, o planeta Terra ainda é um planeta habitado por espíritos que ainda têm muita propensão ao mal. E a quarta pergunta:
Por que existem tantas tribulações em nossa vida agora? Porque Deus permite o sofrimento nos visite constantemente, para uns de forma tão dolorosa. Muitas vezes a gente recebe ali no estudo anterior de perguntas e respostas, gente perguntando por que Deus permite que eu não possa ter filhos? Por que Deus permite, ele nem não fala Deus permite, fala assim, por que Deus quer que tem pessoa que sofra tanto? Por que Deus quer que alguma coisa aconteça? Primeiro é preciso entender que Deus não quer da forma humana de querer. Deus não é um ser que quer, que pede, que se arrepende, né, que faz, que deixa de fazer. Ele é supremo. Deus, ele criou leis eternas que coordenam o universo como um todo. Essas leis se dividem em leis naturais, físicas, como a gravidade que faz os planetas girarem em torno de si, como as outras leis que funcionam e coordenam todo o mundo material, mas leis morais, que coordenam o espírito, a evolução espiritual. Então nós temos que entender essas leis. E aí a pergunta seria, por que essas leis permitem o sofrimento? Por que essas leis divinas, maravilhosas, sábias, permitem, por exemplo, que tenham mulheres que querem, que desejam ter filho e não podem ter? Por que permitem que mães percam as crianças, seus filhos amados, em tenra idade? Por que permitem tantas atrocidades que a gente vê no mundo? Essa é mais difícil de responder, não é não? Por que há, dentro das leis divinas, a permissão para isso acontecer? Então, para responder isso, eu quero fazer duas considerações com vocês. Primeiro, a resposta é porque Ele nos ama. E nos ama com um amor além da nossa compreensão. Aí você fala, mas João Marcos, que amor é esse aí? Está doido? Que amor é esse? Que Ele ama, deixando que a gente sofra tanto. Então, para entender esse amor divino por nós, é que eu vou fazer então as duas considerações. Primeira consideração, para a reflexão de vocês, é essa aqui, ó. Avaliamos nossos sofrimentos pela perspectiva de uma vida e não de imortalidade. Eu pergunto para vocês, quanto vale uma vida, sei lá, de 100 anos, quem vive muito, 100 anos, perante uma eternidade? Vocês fazem ideia o que é eternidade ou imortalidade, que não tem fim? Tem um filósofo que fala o seguinte, 1 segundo na eternidade, Mário, é o tempo que gasta um passarinho que pousa em cima da pirâmide do Egito e passa o bico uma vez de manhã, uma vez à noite. 1 segundo na eternidade é o tempo para ele desgastar a pirâmide inteira, passando o biquinho dele uma vez de manhã, uma vez à tarde. Vocês podem imaginar isso? O que vale uma vida de 100 anos na eternidade? Então, nós analisamos tudo da nossa expectativa de 100 anos. Ela sofreu numa cadeira de rodas 20 anos. O que significa 20 anos na eternidade? Vamos pensar na nossa perspectiva em relação aos nossos filhos. O que o filho fala quando a gente obriga ele a tomar uma injeção?
Você acha que ele quer tomar injeção? Porque na perspectiva dele dói, né? A dor dele ali dura, sei lá, alguns minutos. Mas nós que temos a consciência, que sabe, por exemplo, que aquela vacina vai impedir dele ter uma doença que pode prejudicá-lo para o resto da vida, nós falamos assim: meu filho, 5 minutos de dor é muito pouco pelo tanto de benefício que aquela vacina vai te trazer. Mas esse filho compreende? Principalmente se ele for de 5 anos, 7 anos. Não, ele vai sentir dor. Então, ele não consegue ampliar, igual a gente sabe, que aquela dorzinha dele ali vai significar muita coisa no futuro, da vida dele todo. É mais ou menos a visão nossa no mundo espiritual antes de reencarnar e a visão dos nossos mentores, dos espíritos mais evoluídos que a gente, que orientam a nossa vida. E muitas vezes nos orientam para passar por algumas tribulações, que aqui para nós é muito sofrida, mas que lá no mundo espiritual, quando a gente estiver olhando de cima, a gente vai perceber o tanto que aquela tribulação foi importante para nós. O tanto que aquela dificuldade que eu passei foi importante para o meu espírito. Então, essa é a primeira consideração. A segunda consideração é mais complexa e mais difícil de entender. É onde surge aquele reducionismo que a gente está aqui para pagar, que não é bem assim. A segunda consideração é a seguinte: todos os sofrimentos têm uma causa em nós mesmos, ou física e espiritual, ou os dois juntos, nesta, e se não tiver nesta, em outras vidas, de forma direta ou indireta. Então, nós não temos a capacidade ainda de perceber o tanto que as nossas tribulações têm origem em nós mesmos. Somos nós os causadores dela. Nós herdamos as dores que nós mesmos plantamos. Nós plantamos os espinhos e depois ferimos-nos nele. As nossas ações nessa vida provocam nela mesmo tribulações para nós. E quando não é nessa vida, muitas tribulações dessa vida encontram-se em vidas passadas, as causas, as origens. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, causa dos sofrimentos. Então, se a gente pudesse refletir profundamente, a gente ia achar as causas dos nossos sofrimentos e das nossas tribulações. Causas, muitas vezes, indiretas. Aí é que está o detalhe, indiretas. Muitas vezes não somos os causadores diretos, mas temos participação, responsabilidade conjunta. Então, por exemplo, eu pus ali, a seca, a grande seca. Nós vamos enfrentar as tribulações da falta d'água. E eu sou corresponsável no momento que eu não utilizo bem a água que eu possuo. Eu estou aqui, nós estamos no mesmo barco. Ah, mas o outro desperdiça muito mais do que assim. Mas você faz parte da humanidade. Você está encarnado. Você está participando do processo. Dizem que todos nós temos responsabilidades com a escravidão no Brasil, porque participamos dela, e com a Guerra do Paraguai, que foram ações que nós brasileiros tomamos no passado, e muitas vezes estávamos lá reencarnados naquelas épocas. E isso repercute em todos nós. Então, temos responsabilidades coletivas. A própria responsabilidade de estar encarnado, submersos na carne e
comandados pelas leis da matéria. Por exemplo, uma das tribulações que todos nós vamos enfrentar é do envelhecimento. As doenças próprias do envelhecimento, os desgastes do organismo físico. E quando a gente reencarnou, a gente sabia disso. A não ser que tinha um programa de desencarnar, né? Tem uma brincadeira, eu falo, não quer ser velho não? Não quer envelhecer? Morre jovem. É a única forma. Então, a maioria de nós vai passar pela velhice, né? E vai ter os problemas próprios da velhice. É a lei natural. Nós aceitamos isso quando a gente veio na carne. Reencarnamos. Então, a gente começa a entender Jesus e Paulo. Jesus, quando fala no Sermão da Montanha, Jesus fala assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Está lá no começo do Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças. Aí a gente pensa assim, mas será que Jesus está fazendo apologia ao sofrimento? Não. Porque Jesus sabia do valor das tribulações para a evolução. E Paulo fala aí, também nos gloriamos nas tribulações. Ou seja, consolação é compreensão, é evolução. Nós, através de Jesus e através do Espiritismo, entendemos o porquê do sofrimento, as causas do sofrimento e o tanto que elas são importantes para a nossa evolução. E a glória do Paulo é a própria evolução. Então, Paulo, olha só que interessante. Vocês não sabem o tanto que o Paulo sofreu após o encontro com Cristo. Vocês sabem o que foi a primeira fala depois de Paulo, por que me persegues? Porque vocês conhecem a conversão de Paulo, como é que foi? Todo mundo conhece? Paulo no cavalo, indo para perseguir os cristãos. Aí uma grande luz aparece para ele. Ele cai do cavalo, literalmente, ele cai do cavalo. E ele escuta Jesus falando: Paulo, por que me persegues? Nesse momento, Paulo sai de perseguidor para servo, porque ele ajoelha e pede: Senhores, o que queres que eu faça? E Jesus já sabia de tudo o que ele ia passar, que é descrito no livro Paulo e Estevão, psicografado por Chico Xavier, autoria de Emmanuel. Sabe o que Jesus fala para Paulo? Quem sabe? Não recalcitrai contra o aguilhão. Ou seja, para Paulo se preparar para as atribulações e para os sofrimentos que seria a vida dele dali para frente. Então, gente, nós entendemos, e é Emmanuel que explica para nós nesse capítulo do Fonte Viva. Emmanuel, ele tem uma capacidade de construir frases bonitas que é extraordinário. Eu vou ler para vocês. Recordemos que a tribulação produz fortaleza e paciência. Olha, duas virtudes que ele aponta, virtudes da evolução espiritual: fortaleza e paciência. Em verdade, ninguém encontra o tesouro da experiência no pântano da ociosidade. Olha só, será que nós vamos evoluir se não tiver o aguilhão empurrando-nos? Será que nós somos capazes de evoluir por nós mesmos?
Ou será que nós vamos ficar na ociosidade? E a dor nos empurra de novo, porque ninguém aguenta ficar na ociosidade para sempre. É necessário, olha o que Emmanuel fala, é necessário acordar com o dia, seguindo-lhe o curso brilhante de serviço, nas oportunidades de trabalho que ele nos descortina. Então, as atribulações que nós sofremos é para levar o nosso espírito a evoluir. É para fazer com que a gente evolua. Este é o objetivo. Por isso que ele se glorifica também nas atribuições. Ele cresce também, ele evolui também nas atribulações. E finalmente, a quinta e última pergunta que eu trouxe para a reflexão de vocês. Mas aí, Jomar, a gente entendeu que todas essas tribulações, que todos esses sofrimentos, que apesar de ser causa pela gente mesmo, que vem nesse planeta ainda cheio de provas e expiações, que é importante para nós evoluirmos, a gente evolui através disso, mas não existe outra forma, não tem outro jeito de evoluir sem ser passando por dificuldades e atribulações. O que vocês acham? Tem outro jeito? Tem? Tem ou não tem? Ou é só pela dor? Ah, então não é só pela dor. Nós temos também possibilidade de evolução pelo trabalho e pelo amor. Todo mundo lembra do amor. Mas antes do amor tem um trabalho, o esforço. Trabalho aqui, gente, não é o trabalho que a gente faz lá para ganhar dinheiro, não. É o trabalho na concepção da lei do trabalho. Está lá no livro dos Espíritos, as leis morais. O que é o trabalho segundo o Espiritismo? Toda ocupação útil. É aquilo que a gente faz de utilidade para a sociedade, para nós mesmos, o trabalho de abnegação, a caridade, o trabalho de construção de alguma coisa bela, nobre, o trabalho de doação, o trabalho de voluntariado. Tudo isso é trabalho, é um esforço em fazer alguma coisa útil, de ajudar alguma coisa, de ajudar o mundo, de ajudar o próximo. Isso é o trabalho segundo o Espiritismo. Então, eu posso também evoluir pelo próprio trabalho, pela própria vontade, pelo próprio desejo de crescer, sem precisar de alguém com aguilhão empurrando para eu evoluir. Porque a dor e o sofrimento existe para aquele que não quer caminhar pelas próprias pernas. E aí é melhor a gente começar pelo trabalho. E o amor? Pode também, mas o amor é uma condição que a maioria de nós aqui não conseguiu conquistar ainda. O amor é uma virtude sublime, né, que envolve todas as outras virtudes de doação, de abnegação, de renúncia, que a gente ainda muitas vezes não é capaz de ter. Pelo menos espontaneamente não. Aí a gente força, é o trabalho. Quando a gente força o amor, força exercitar o amor, exercita o amor, porque a gente não sai o amor espontaneamente, a gente está trabalhando conosco mesmo. Então, campanha do quilo, que é um trabalho de receber mantimentos e doação para montar as cestas básicas que são distribuídas. Muita gente vai forçado, não, eu vou porque eu quero fazer. E vai forçando, forçando, até aquilo ser espontâneo. Então é ótimo por orgulho. Quem é orgulhoso já pensou bater na casa dos outros e pedir? Oh, me dá 1 quilo de arroz, me dá um macarrão para ajudar a fazer cesta básica lá no centro espírita. É difícil. É um golpe no nosso orgulho, na nossa vaidade. E a gente vai exercitando, vai treinando, vai aprendendo sem precisar da dor. Vai aprendendo, por exemplo, humildade, sem precisar ter uma grande queda, por causa do problema do orgulho. Então, a gente vai treinando.
E finalmente, nós vamos encerrar com uma fala do Leon Denis. Leon Denis, para mim, é um dos maiores filósofos que já reencarnaram no planeta Terra. Ele complementa toda a parte da filosofia espírita. Ele foi na mesma época de Kardec. Ele chegou até a encontrar com Kardec e depois ele continuou. Ele viveu mais um tanto de tempo depois que Kardec desencarnou. Um dos livros mais bonitos que eu já li é exatamente o problema do ser, do destino e da dor, escrito por ele. E escreveu outros maravilhosos, como O Porquê da Vida, Depois da Morte. Dizem até que se Kardec falhasse na missão dele de codificar o Espiritismo, Leon Denis era o plano B. Leon Denis daria conta de codificar também o Espiritismo. Bom, não importando isso, ele tem uma fala que eu trouxe para vocês, para a gente concluir o estudo de hoje. Ele fala o seguinte, vou ler para vocês. Por mais admirável que possa parecer à primeira vista, a dor é apenas um meio de que usa o poder infinito, Deus, as leis imutáveis da natureza, é apenas um meio do poder infinito para nos chamar a si, para fazer com que a gente volte a si mesmo, uma vocação, e ao mesmo tempo tornarmos mais rapidamente acessíveis à felicidade. Olha só, a dor como um processo que Deus permite acelerar o nosso processo evolutivo para alcançar a felicidade. Espiritual, felicidade espiritual, para não confundir com prazer, com a felicidade material, que é a única duradoura, porque a outra felicidade, a do prazer, a da satisfação, a da material, ela é temporária, é igual o efeito da droga, dura um pouquinho, acaba e vem uma insatisfação, uma angústia, um buraco muito grande. Então a única felicidade duradoura é espiritual. É, pois, realmente pelo amor que nos tem que Deus envia o sofrimento. Lembra lá o amor divino? Fere-nos, corrige-nos, como a mãe corrige o filho para educá-lo e melhorá-lo. Trabalha incessantemente para nos tornar dóceis, para purificar e embelezar nossas almas, porque elas não podem ser verdadeiras, nossas almas não podem ser verdadeiras, completamente felizes, senão na medida correspondente às suas perfeições. Ou seja, a nossa felicidade é proporcional à nossa perfeição. Quanto mais perfeitos formos, mais felizes seremos, como os espíritos puros que estão numa dimensão de felicidade que a gente não entende, que a gente não compreende. Uma felicidade plena, não possível ainda no planeta Terra para seres igual a nós. Então, gente, uma pequena reflexão para vocês levarem para casa, para a gente encerrar. Na nossa prece, na nossa oração, antes de pedir para Deus tirar todas as tribulações da nossa vida, antes de pedir a Deus, Senhor, por favor, tira essa sogra da minha vida, tira não sei o que esse obstáculo, Senhor, tira essa pedra do meu caminho, Senhor, faça chover dinheiro na minha horta, faça não sei o que, tire todas as dificuldades. Antes de orar dessa forma, vamos orar o seguinte: Senhor,
me dê fortaleza para suportar as dificuldades que o Senhor mandar para mim. Me dê esperança para mim ser perseverante em todos os momentos, em todas as dificuldades. Manda para mim fé, para que eu nunca desista dos meus ideais. Mande para mim força, para que eu não abra mão dos meus princípios éticos, de meus valores. Que eu possa ser forte o suficiente para atravessar as tempestades da vida. Forneça-me, Senhor, amigos para me ajudar quando eu cair, para me apoiar quando eu precisar, para me dar a mão quando eu precisar de uma mão amiga, os ouvidos para quando eu precisar desabafar, dividir com alguém o peso da carga que eu carrego. Me dê, Senhor, a sua presença na forma dos amigos, dos companheiros, dos parentes, da esposa e dos filhos. Me dê, Senhor, em suma, o conhecimento, o discernimento, a fé e a perseverança para enfrentar todos os desafios e todas as dificuldades que eu vier a enfrentar nessa vida. Muito obrigado, senhores.